Dia do Terapeuta Holístico, com Henrique Vieira Filho. Parabéns, 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 parabéns para você que consegue fazer malabarismo equilibrando Freud de um lado, floral de outro, reiki, radiestesia, acupuntura, ou seja, todas as técnicas maravilhosas que só mesmo um terapeuta holístico consegue dar conta de conciliar num trabalho de consultório. Dia 8 de setembro é o dia do terapeuta holístico. E veja bem, não foi nenhum político que inventou essa data, não. Foi a própria categoria, os próprios profissionais, através do seu órgão de classe, que conseguiu chegar a um consenso de qual seria essa data, 8 de setembro. Já teve um grupo que tentou fazer um dia terapeuta holístico ser o dia de São Benedito. Nada contra São Benedito, mas ele não tem nada a ver com a nossa profissão, né? Com a terapia holística. Então, e de um modo geral, convenhamos, o ideal é uma data que seja histórica e que não seja vinculada a uma religião ou outra, né? Porque afinal de contas, uma profissão, ela busca neutralidade. Então as datas são históricas, os símbolos são neutros, né? Como no nosso caso, é o símbolo matemático do infinito, outras profissões têm letras gregas, é tudo uma forma de conciliar, mostrar o que é a profissão e ao mesmo tempo não favorecer nem desfavorecer nenhum grupo, porque como toda profissão, ainda mais na terapia holística, nós temos várias vertentes que são conciliadas entre si, e nem sempre essa é uma tarefa fácil. Aliás, a profissão não era fácil, nada fácil. Então a gente tem que comemorar bem o dia 8 de setembro, e vou dizer por quê, contando um pouco de algumas histórias antigas aqui. Vamos lá. Eu comecei na área no finalzinho dos anos 80. Para você ter uma ideia de como a área era controversa, quando eu falei para as pessoas, para a família, olha, montei um consultório de acupuntura e tal, a pergunta era, e se a polícia descobre? E não era uma pergunta, não era uma questão sem cabimento, não, porque todo mundo na área, passava a trabalhar na área e ia preso. Os maiores nomes da profissão, os acupunturistas mais conhecidos, os iridólogos mais conhecidos, os terapeutas corporais mais conhecidos, quiropraxistas mais conhecidos, todos iam presos. Por quê? Porque estavam fazendo alguma coisa errada? Na verdade, não. Era porque estavam fazendo até um trabalho muito bom e isso chamava atenção. E como não havia assim, uma legislação, uma pauta bem definida sobre o assunto, as pessoas ficavam sujeitas a qualquer arbitragem, né? De repente, um policial que resolvesse que isso não pode, um juiz que resolvesse que aquilo não pode, que isso deve, que isso não deve, ou seja, nossa profissão ficava à mercê da interpretação de qualquer pessoa, porque não havia ainda uma jurisprudência, não havia um caminho pré-traçado, né? Uma das profissões, uma das técnicas que estavam mais correndo risco de extinção, né, era a acupuntura. Extinção por quê? Porque outras profissões, em especial a classe médica, não falo do médico que está aí trabalhando que nem a gente, mas os políticos da área médica queriam que fosse um monopólio só deles, né? E não era só a acupuntura, acontecia com a fitoterapia, aconteceu com muitas outras técnicas que corriam sério risco de serem proibidas para nós e serem abrangidas pelas profissões, né? Então isso só começou a melhorar com a criação do órgão que foi o órgão máximo na época da nossa profissão, que era o SINT, o Sindicato dos Terapeutas. Ele surgiu de uma necessidade da nossa categoria profissional. Surgiu graças, é uma palavra difícil de usar, porque para a pessoa foi uma desgraça, para a profissão foi uma graça, porque foi o gatilho que fez com que todo mundo se unisse. Nos anos 90, uma profissional que estava lá trabalhando no seu consultório, no caso era de estética, né, atendendo, como sempre fazia, atendeu um casal novo, explicou a pessoa, o que eles precisavam fazer, o tratamento estético, etc. Acabada a consulta, esse casal, os dois se identificam, polícia, está presa.
por exercício legal de medicina. E levaram ela embora, fechando o espaço, um maior estardalhaço, era num shopping muito bem conceituado, ela uma profissional super bem conceituada, né? E tudo aquilo deixou ela, uma senhora já meia-idade, nunca passou por nada parecido, um constrangimento desse, uma vergonha, um medo disso tudo, né? E ela ligou para todo mundo que ela conhecia, para ver se alguém tinha alguma resposta, alguém podia acudir. E, na verdade, só apareceu lá um idiota. Eu, né? Metido a durão, né? A coisa, chegava lá no delegado, aquela coisa de, por que ela está presa? Ah, exercício legal de medicina, invadiu a farmacologia, bababá. Eu falei, mas espera, vamos por partes. De que forma ela invadiu a farmacologia? Ela estava cheia de creme lá no estabelecimento dela. Falou, não, peraí, esses cremes são de uso livre. Qualquer pessoa podia estar usando, não precisa ser farmacêutico. Ah, mas ela estava usando aparelho só para médico. Eu falei, não, peraí, radinho de pilha também é aparelho e não é só para médico. Falei, mas tem uma coisa que não tem, que ela deu um diagnóstico médico na delegada. Falei, como assim? Ela disse que a delegada estava com varizes. E o que é pior, isso é sim um diagnóstico médico. Então, ela passou por todo um processo de exercício legal de medicina, anos e anos com dor de cabeça em relação a isso, fechou o estabelecimento, ficou tão desgostosa, não queria mais falar com ninguém, mas isso causou tamanha comoção na profissão que todo mundo começou a se unir. De repente, os esteticistas, os acupunturistas, os terapeutas florais, os quiropraxistas, os terapeutas corporal, yoga, todo mundo foi se juntando, e daí veio o SINT, Sindicato dos Terapeutas, cujo dia de fundação oficial, ou seja, o dia que saiu a documentação mesmo, era 8 de setembro. Então, daí, 8 de setembro, seu dia do terapeuta holístico. Porque a partir dessa data, tudo começou a mudar. O SINT começou a apresentar jurisprudência, ou seja, casos julgados em tribunais, mostrando que a acupuntura não era área médica, começou aí de conversar, orientar o Ministério Público, e orientar policiais, orientar cada órgão, mostrando pareceres, mostrando indicações, mostrando o que é diferenciar a nossa profissão das demais, né? O Brasil tinha mais de 5.000 municípios à época, nós contactamos os 5.000 municípios para que fosse criado um código para terapeuta holístico, para que ele pudesse ter seu registro profissional, para que ele pudesse trabalhar sem ter, digamos, sem ser acusado de exercer outra profissão, assim, sem mais nem menos. É lógico, se a pessoa fizer uma coisa errada, ela pode estar realmente cometendo um crime, mas antes era só por estar na área, só por existir, só por respirar, né? E a partir de 8 de setembro de 1992, tudo isso começou a mudar. E foi um trabalho, claro, gradativo, muita briga, muita disputa judicial, briga com o Conselho de Medicina, briga com o Conselho de Fisioterapia, briga com o Conselho de Farmácia, o único que não brigou foi o Conselho de Enfermagem, porque eles sabiam que eles sentiam na pele também boa parte do que acontecia com a gente. Não tanto, mas sabia bem como é essa questão do corporativismo, dessa reserva de mercado que outras profissões querem fazer. Então, nada mais justo que todos nós comemoremos dia 8 de setembro, como a nossa data, a data do terapeuta holístico. Então, todas as encrencas possíveis, está aqui até no guarda-chuvinha, tudo caía em cima do SINT, Sindicato dos Terapeutas, né? Era briga disso, então tirou o foco, o Conselho de Medicina, outras coisas, tiraram o foco de individual, pegar um por um para Cristo, e pegou a nossa organização na época, o sindicato, para Cristo, para ficar brigando de todas as formas, tentando de todas as formas acabar com a nossa raça, digamos assim. Mas acho que o universo conspirou a favor e nós fomos vencendo todas essas etapas. Tudo isso foi sendo vencido. Tanto é que não teve mais... Quando chegou no ano 2000, virada do milênio, já estava tudo resolvido. O terapeuta holístico já não era mais acusado injustamente, ele já tinha registro na prefeitura, já tinha registro para abrir empresa no Conselho Nacional, no Cadastro Nacional de Atividades
econômicas, né, do Senai, ou seja, tudo estava engatilhado, não havia mais perseguição, não havia nada, né? A tal ponto que não havia mais razão para existir o sindicato dos terapeutas, né? O negócio era ir para a próxima etapa, que é aumentar a qualidade do profissional, estabelecer normas técnicas, estabelecer ética, educação continuada. Isso não era a função do sindicato, era a função do conselho, o CRT, Conselho de Autorregulamentação da Terapia Holística. Ou seja, diferente dos outros órgãos, das profissões, que existe um órgão fiscalizador por lei, por força de lei, que obriga o profissional a isso ou aquilo, o nosso não. O nosso, só quem é profissional sério, só quem quer realmente levar a fundo o seu trabalho, é que se credenciava e se credencia voluntariamente ao CRT, não tem por obrigação. Ele faz porque realmente é um profissional zeloso. Seria um outro nível, lógico, não somos pioneiros, vamos ser sinceros que quem começou com isso foram os publicitários, com o CONAR, né, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. E no mundo todo, praticamente esse é o formato universal, né, a autorregulamentação. O Brasil que ainda tinha essa mania, da época ainda meio militarista, ditatorial, e que cada profissão tinha que ter uma lei, mas é impossível, né? Tanto é que existem só 17 conselhos criados por lei, e aí temos mais de 40 mil profissões no Brasil. Então veja que é um caminho que só atende ao interesse de uma minoria e impraticável, né? Então um caminho realmente bonito, justo, é da autorregulamentação profissional. Então quero aqui aproveitar essa data para dar os parabéns a todos os terapeutas holísticos, mas alguns em especial, não vou perder a chance, né? E parabenizar aqui a minha esposa, Fabiana Vieira, que é uma terapeuta holística de mão cheia, da qual tenho muito orgulho. Realmente eu admiro demais o trabalho dela, é uma profissional que está crescendo a cada ano, realmente tem muito a contribuir para a nossa profissão. É um orgulho tê-la conosco, né? E, é lógico, vamos também estender os parabéns a Marcela e a Fernanda, que são as diretoras do CRT, do Conselho de Autorregulamentação da Terapia Holística. Veja que bonito, né? O poder feminino finalmente chegando a assumir a diretoria, né? Que ela já faz alguns anos, mas sempre é bom lembrar, acho que sempre é uma conquista, não só para um exemplo para a nossa profissão, que sejam as mulheres realmente que estejam no comando, porque a nossa profissão ela é majoritariamente feminina, uma grande maioria dos profissionais da área são mulheres, então nada mais coerente que a diretoria seja uma diretoria feminina, né? Mas é lógico, né? Não fiquem com ciúmes, homens e todos os demais gêneros, que todos estão de parabéns. Todos nós devemos e merecemos comemorar a nossa data. Então, pessoal, dia 8 de setembro, dia do terapeuta holístico, parabéns a você, parabéns a mim, parabéns a todos nós. Pessoal, tenham um ótimo dia do terapeuta holístico.